Nosso primeiro exercício diz o seguinte: em uma usina hidrelétrica, a queda da água é usada para fazer uma turbina girar e esta, por sua vez, aciona o gerador elétrico. Em relação à quantidade de energia potencial gravitacional liberada pela queda d'água, quanta energia é produzida? A mesma quantidade, mais ou menos? Justifique a sua resposta. Então vamos analisar o que acontece. Como aqui nós temos uma diferença de altura em relação ao nível de onde eu tenho o início da minha água e para onde que ela vai escoar, eu sei que existe aqui uma certa energia potencial gravitacional associada a essa água. Essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética dessa água que passa por esse duto até chegar aqui no gerador da nossa turbina. Aí ali sim nós temos um mecanismo que consegue transformar essa energia cinética da água em energia cinética de rotação dessa turbina, que consequentemente faz a transformação dessa energia cinética em energia elétrica. E quando a gente fala então se a energia elétrica produzida vai ser maior, menor ou igual, nós temos que a resposta é que ela será menor. Por quê? Isso ocorre devido ao atrito que nós temos das turbinas devido a essa água quando passa por ela. Então, parte daquela energia potencial gravitacional, ela é utilizada para realmente transformar em energia cinética de rotação, porém, devido ao atrito, nós perdemos parte dessa energia na forma de calor, que faz com que aumente a temperatura do mecanismo envolvido. Ok? 7. Na figura, o homem puxa a corda com uma força constante horizontal com a intensidade de 1 vezes 10 a segunda Newton, fazendo com que o bloco sofra, com velocidade constante, um deslocamento de 10 metros ao longo do plano horizontal. Desprezando a resistência do ar, considerando o fio e a polia ideal, determine. Então, como esse cara ele aplica essa força F para cá, essa força com intensidade de 1 vezes 10 a segunda Newton, que é a mesma coisa de eu falar que 1 vezes 10 a segunda é 1 vezes 100. E 1 vezes 100, então quer dizer que ele aplica aqui uma força F com intensidade de 100 newtons, ok? E aqui, como eu tenho uma polia fixa, a única coisa que ela faz é inverter o sentido dessa força que vai ser puxada aqui esse meu bloquinho. Então, se ali foi aplicada uma força de 100 newtons, é a mesma força que é aplicada aqui nesse bloquinho de 100 newtons, ok? Aí a letra A quer saber qual que é o trabalho realizado pelo homem. Como que nós determinamos esse trabalho? Nós sabemos que o trabalho ele é calculado como sendo o trabalho fed costa bolinha, né? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, neste caso, eu tenho um trabalho igual a força aplicada por ele, ali, que é uma força de 100 newtons, vezes o nosso deslocamento, que foi um deslocamento de 10 metros, vezes o cosseno do ângulo. Então, como a força está aplicada aqui para a direita, nesse meu bloquinho o deslocamento dele também é para a direita, o ângulo entre eles é zero e cosseno de zero é igual a 1. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro um trabalho aí de 1000 joules. Então, eu posso colocar a resposta como sendo 1000 joules, ou eu também posso colocar essa resposta como sendo o trabalho igual a 1 vezes 10 à terceira joule. Beleza pura? Aí, na letra B, eu tenho que determinar qual que é o trabalho da força de atrito que o bloco recebe do plano horizontal de apoio. Então, olha só, devido ao fato do exercício falar que faz que ele se desloca uma velocidade constante, significa que a aceleração ela é igual a zero. Isso que significa eu ter uma velocidade constante. E se a aceleração é igual a zero, lembra que nós já vimos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Então, consequentemente, isso significa que, como a aceleração é zero, a minha força resultante ela também é de 0 newtons. E como meu bloquinho ele vai se deslocar para a direita, a minha força de atrito ele tem sentido oposto ao movimento. Então, a minha força de atrito está aqui para trás. E como a força resultante é igual a zero, pensa comigo. Se eu tenho para a direita uma força de 100 newtons, qual tem que ser a intensidade da força contrária? 100 newtons também. Só que então, como é o mesmo valor de força e o mesmo valor de deslocamento, eu teria o mesmo módulo de trabalho. Porém, como aqui eu estou me referindo ao trabalho realizado pela força de atrito, é um trabalho resistente, então será aquele mesmo valor, só que negativo. Então, meu trabalho da força de atrito, eu posso colocar aqui que ele é menos 1000 joule, ou eu também posso escrever que o meu trabalho da minha força de atrito ele é igual a menos 1 vezes 10 à terceira joule. Belezura? O próximo diz o seguinte: um bloco de massa 4 kg é abandonado do repouso do alto de um plano inclinado, conforme mostra a figura.
Durante a descida, atua uma força de atrito de intensidade de 7,5 newtons. Então, como ele vai descer, eu sei que a minha força de atrito ela tem sentido contrário. Ela vai estar aqui para cima. Então, aqui está a minha força de atrito, né? A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, nós sabemos que o trabalho realizado pela minha força de atrito, ele será igual o valor da minha força de atrito, que o trabalho fede costa a bolinha. F é de força, então aqui é a força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a minha força de atrito e o meu deslocamento. Como o meu deslocamento ele tem esse sentido para cá, vocês concordam que o ângulo entre esses dois vetores é de 180 graus? Então, vezes cosseno de 180 graus. E cosseno de 180 ele vale menos 1. Logo, o meu trabalho da minha força de atrito será igual o valor da força de atrito, que é de 7,5, vezes o valor do deslocamento, que o próprio exercício já me fala que vai ser de 20 metros, vezes o valor de cosseno de 180, que é menos 1. Então, significa que eu tenho um trabalho negativo, que faz sentido, porque o trabalho da força de atrito sempre é um trabalho resistente, que será menos igual 7,5 vezes 20, eu encontrarei como resposta 150 joules. Nunca foi tão fácil, né? Exercício 9. Uma bala de fuzil de 20 gramas de massa e velocidade de 1000 metros por segundo atinge um bloco de madeira fixo no solo com 30 centímetros de espessura. A bala atravessa o bloco saindo pelo lado oposto com a velocidade de 100 metros por segundo. O trabalho realizado pela força de resistência da madeira e o módulo dessa força são respectivamente quanto? Então, como envolve velocidades, nós podemos utilizar o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? Que o trabalho resultante, nesse caso aqui é o nosso trabalho resistente, né? O trabalho dessa força resistiva, ele é igual à variação da energia cinética. E o que significa a variação da energia cinética? A variação da energia cinética é a minha energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. Então, meu trabalho resistente aí, ele será igual. Qual que é o valor da minha energia cinética final? Vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Menos a energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, meu trabalho resistente será igual. O valor da massa eu tenho aqui que é de 20 gramas, mas passando para o sistema internacional, tenho que dividir isso aqui por 1000, ou eu também já posso pôr direto, que isso aqui é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 kg, porque trabalhar com notação científica fica bem mais fácil. Então, ó, 20 vezes 10 a menos 3, vezes o valor da minha velocidade final. A minha velocidade final, ele sai com essa velocidade aqui, ó, de 100 metros por segundo. Então, isso vezes 100 dividido por 2. Menos a massa, que também é esse valor de 20 vezes 10 a menos 3, vezes o valor da minha velocidade inicial, que era de 1000. Então, 1000 ao quadrado dividido por 2. Aqui faltou o 100 ao quadrado, né? Então, continuando meu trabalho resistente aqui, ele será igual. Aqui eu tenho que fazer a primeira potência. Então, vou manter aqui 20 vezes 10 a menos 3, 100 ao quadrado. Então, 100 ao quadrado, quando eu multiplico 100 por 100, dobra a quantidade de zeros. Então, aqui vai virar 1 com 4 zeros. E 1 com 4 zeros é 10.000. Certo? Isso aqui ainda está dividido por 2. Menos aqui 20 vezes 10 a menos 3, que multiplica. Aqui eu tenho 1000, também vai dobrar a quantidade de zeros, então agora vai virar 1 milhão, porque vai ter 6 zeros. E isso aqui tudo dividido ainda por 2. Então, meu trabalho resistente, ele será igual. Aqui vamos fazer umas manipulaçõezinhas matemáticas, porque olha só o que eu tenho aqui. Tá vendo que ali eu tenho 10 a menos 3? 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividido por 1000. Então, eu posso cortar esse 10 a menos 3 como se eu estivesse dividindo esse cara aqui por 1000, ou seja, cortando 3 zeros dele. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 10 a menos 3, então eu posso cortar 3 zeros aqui. Aí, o que sobra para mim, então, aqui de resposta? Desse lado vai sobrar 20 vezes 10 dividido por 2. Imagina que é um vestibular, vocês não vão estar com a calculadora. Então, você tem que trabalhar manipulando as coisinhas aqui. E desse lado vai sobrar 20 vezes, aqui ainda sobrou 1000 para mim. 1000 dividido por 2.
Então, aqui eu terei o meu trabalho resistivo igual 20 vezes 10 vai dar 200. 200 dividido por 2, 100. Menos, aqui eu tenho 20 vezes 1.000, vai dar 20.000. Dividido por 2, eu encontro 10.000. E quando eu faço essa subtração, eu encontro que o meu trabalho resistente ele terá um valor negativo, porque esse número aqui é maior. Então, agora, olha só, eu faço aqui 100 menos 10.000, eu encontro como resposta menos 9.900 Joule, o que faz muito sentido eu ter um trabalho negativo, já que eu estou falando do trabalho resistente, que vem devido à minha força de atrito, então realmente ele tinha que dar um valor negativo. E como que eu faço para determinar agora o valor dessa força? Eu sei que o trabalho da força de atrito, o trabalho resistente, ele é dado quando eu multiplico a minha força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E sempre o ângulo entre a minha força de atrito e o deslocamento vai ser de 180 graus. Então, isso significa que esse valor de cosseno de 180 já é menos 1. E o valor do meu trabalho resistível, eu acabei de calcular ali, deu no menos 9.900 igual a minha força de atrito, que é o que eu quero descobrir agora, vezes o deslocamento, que o deslocamento executado ali foi esse deslocamento aqui de 30 centímetros. E 30 centímetros eu sei que é a mesma coisa que, lembra que nós temos lá, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que eu vou daqui para cá, eu multiplico por 10. Toda vez que eu venho daqui para cá, eu multiplico por 10 a menos 1. É o mesmo motivo que aqui ficou 20 vezes 10 a menos 3. Porque para eu passar de centímetro para metro, eu faço 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então, é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 2. Esse deslocamento, que multiplica ainda esse menos 1, que é o valor do cosseno de 180. Então, aqui vai ficar menos 9.900 igual. Aqui eu terei a minha força de atrito, que multiplica menos 1 vezes esse número vai dar ele negativo, menos 30 vezes 10 a menos 2. Esse menos 30 vezes 10 a menos 2 eu corto, porque ele está multiplicando, ele vem para o lado de cá dividindo. Menos 30 vezes 10 a menos 2. Menos com menos vai dar um valor positivo para a minha força de atrito. Então, eu tenho que a minha força de atrito ela será igual. Agora, aqui eu tenho que trabalhar com manipulaçãozinha matemática novamente. Olha só o que eu vou fazer para ficar bem facinho mesmo. Aqui eu tenho 9.900. Então, eu vou deixar só 99. Então, ó, 99 vezes 10 a quanto? Toda vez que eu tenho uma potência, 10 elevado a x, quando eu ando com a vírgula para a direita, sempre tiro 1 do meu expoente. Quando eu ando com a minha vírgula para a esquerda, eu sempre acrescento 1 no valor do meu expoente. Então, como a vírgula estava aqui e eu andei duas casas para a esquerda, eu acrescento 2 no meu expoente. Dividido por... E aqui embaixo eu vou deixar só o 3, já já vocês vão entender por quê. Então, como a vírgula estava aqui, eu também andei uma casa para a esquerda, significa que eu tenho que aumentar 1 no meu expoente. Ele era menos 2, quando eu aumento 1, fica menos 1. Olha só por que eu fiz isso. Porque agora eu sei fazer essa conta facinho. 99 dividido por 3 vai dar 33. Agora aqui eu tenho que manter a base e subtrair os expoentes, que eu tenho divisão de potência de mesma base. Então, eu mantenho 2 menos o de baixo, que é menos 1. E menos com menos vai dar mais. Então, significa que a minha resposta da minha força de atrito ela será igual a 33 vezes 10 à terceira. E 33 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 33 vezes 1.000. Ou seja, a minha resposta é de 33.000 newtons. Logo, a nossa alternativa correta será aqui a nossa letrinha A. O trabalho vai ser de menos 9.900 Joule e a nossa força de 33.000 newtons. E aqui finalizamos essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.